Olá, meus queridos irmãos cósmicos, tudo bem com vocês, queridos irmãos? Eu vou agradecendo logo de pronto aqui a presença de vocês, dos nossos queridos comentaristas, que a gente coloca o nome no nosso livro para pedir por vocês. Qualquer fatalidade, qualquer coisa que haja no caminho de vocês, que ela seja interrompida, né, pelos bons espíritos que vão agir nesse processo e impedir que algo de ruim aconteça com cada um. A gente está sempre aqui pedindo. Eu agradeço a todos vocês. Vão colocando aí o like nos comentários dos irmãos. Vão colocando o link nas suas redes sociais para ajudar o canal. A gente precisa muito dessa ajuda de vocês. Muito mesmo. Nós vamos falar hoje, quando uma pessoa morre, ela sabe que morreu. É um texto, é um pequeno texto de Rogério Muniz, baseado nas referências do Livro dos Espíritos de Allan Kardec e Os Mensageiros, né, ditado pelo espírito André Luiz e Francisco Cândido Xavier, que foi o autor físico, né, o que escreveu, o autor espiritual André Luiz. Então diz assim: há pouquíssimas fatalidades nas leis de Deus. Uma delas certamente é representada pelo inevitável desfecho da morte. A primeira obra básica da doutrina, em uma das suas abordagens sobre o tema, assim se expressa: algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podem escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, é só o instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, ele não pode mais furtar-vos. Fatalismo biológico, ou seja, quando não há corpo físico, instrumento de trabalho do ser mortal, que possa existir eternamente, mais cedo ou mais tarde as células desagregam-se, provocando o colapso dessa estrutura material, casa provisória onde se abriga o espírito reencarnado. Ou seja, o nosso corpo físico, ele é a nossa casa provisória, e que a gente está sempre falando aqui no vídeo. A gente precisa muito cuidar do nosso corpo físico, para que a gente tenha a nossa missão prolongada, né? Seja uma missão capaz de suprir todas as nossas necessidades que a gente fez no passado, que a gente se empenhou com os mentores dizendo: não, eu vou fazer isso sim, eu vou fazer, eu vou cumprir. Então é assim que tem que ser, né? Então a ciência, embora tentando há bom tempo sintetizar o elixir da eternidade, nada ainda encontrou e jamais terá sucesso, pois a lei de Deus não contempla a indestrutibilidade do corpo físico, apenas a do espírito. Sendo assim, é de esperar-se que todos os seres vivos acabam morrendo, né? Fato algum comum desde o início dos tempos. Então, o que é indestrutível é a alma, não o corpo físico. O corpo físico ele é destrutível, né? Ora, como já tivemos numerosas vidas, consequentemente já morremos inúmeras vezes, né? Já experimentamos esse fatalismo em muitas ocasiões. Pode-se assim imaginar que já houvéssemos registrado este aprendizado e toda vez que morrêssemos, lembraríamos de que estava sucedendo naquele singular instante, do que estava acontecendo ali. Uma vez que já morremos várias vezes em várias situações, então já era para o espírito perceber, não é? Sentir comum esse fato desse momento, né? Ocorre que tal não se dá, né? Mesmo assim isso não ocorre. Ainda não encontramos muito inferiores na escala dessa evolução, dificultando sobremaneira o entendimento do que está acontecendo no momento em que o espírito inicia o seu desligamento do corpo, por motivos diversos, para retomar a vida verdadeira, que é a vida espiritual, né? De modo geral, há uma perturbação. Essa perturbação é para todos, né? Confusão mental, que variam conforme o modo de vida da pessoa. Se a vida foi mais espiritualizada, atenua o estado de confusão mental, a ponto do espírito alcançar plena consciência do seu desencarne. Alguns raros podem mesmo providenciar o próprio desligamento do perispírito do corpo, né? Quando muito material, a perturbação é intensa.
Mas quando é muito material, a perturbação é intensa, logicamente, né? Sendo esse último caso a que se aplica a maioria das pessoas, podemos concluir de forma geral, né? Que quando a pessoa morre, não sabe que morreu. Em muitos há a percepção de uma mudança significativa, pois não conseguem mais conversar com os vivos, com os seus parentes, por exemplo. Não respondem mais às suas indagações. Percebem também não ter mais acesso às coisas materiais e assim por diante. Isso acontece, né? Seria como um sonho ruim ou um pesadelo, onde está tudo às avessas. Algum tempo será necessário para conscientizar-se ou mesmo ser conscientizado por outros, né, que faleceu. Outros dormem e ao desencarnar passaram a vida inteira alheios aos postulados divinos, né? Nada esperavam após a morte. Achavam que estavam fazendo muita oração, de Bíblia na mão, de livro católico, de livro de templo, e no entanto não foi nada disso quando se viu do outro lado, né? Nada esperavam após a morte, entrando assim em um estado semelhante à hibernação, até serem acordados para a fatalidade da vida. Podemos apontar um caso entre tantos para exemplificar o que pode ocorrer na ocasião da morte. No livro Os Mensageiros, de André Luiz, há um capítulo intitulado Pavor da Morte, onde é descrita uma situação peculiar em um necrotério. Havia um cadáver de uma jovem, ao seu lado estava uma entidade masculina, em atitude de zelo, chamando às 6 horas a recém-desencarnada para abandonar o corpo. O inesperado nessa descrição é que a falecida estava unida aos seus despojos, copiando a posição cadavérica, da forma que estava o cadáver, ela estava, né? Com medo de deixá-los. Aterrorizada, fechava as pálpebras para não ver algo que a aterrorizava. Esta entidade ao seu lado era o seu noivo, que a havia antecedido no fenômeno da morte. O noivo tinha morrido um pouco antes dela. E agora ali estava para recebê-la com alegria. Contudo, pelo despreparo espiritual da jovem, ela acreditava ver um fantasma, porquanto recordava-se claramente da morte do noivo. Vocês estão compreendendo? Então, como ela acreditava que não tinha morrido, primeiro ponto aí, primeiro ponto é esse, ela acreditava que não tinha morrido, porque ela estava agarrada ao cadáver, na posição que o cadáver dela estava, ela estava, e se agarrava, tentando voltar para o corpo. E ela fechava os olhos já aterrorizada, porque quando ela abriu os olhos, ela via o noivo, que já tinha antecedido a morte, o noivo já tinha morrido antes dela, já tinha desencarnado antes. E ali estava o noivo tentando puxá-la para o mundo espiritual com alegria, tentando tirá-la dali. Mas ela não aceitava aquilo, né? Ela via isso claramente porque ela lembra que o noivo tinha morrido. Então, para ela estavam fazendo com que ela estivesse morrendo, né? E na verdade ela já tinha morrido, né? Aniceto, o instrutor do André Luiz nesta obra, ambos vivenciando essa situação sui generis, orientam o noivo para se afastar temporariamente, pois não conseguiria realizar o seu intento de recebê-la e levá-la para uma casa espiritual. Considerando estar a noiva muito aturdida, acreditando estar sendo perseguida por um morto, passava por um pesadelo. Vocês estão entendendo? Então o Aniceto, que era o mentor do André Luiz neste momento, nesse livro aí, nessa situação aí, pediu para ele se afastar um pouquinho, né? Porque ela não adiantava, porque ela não estava acreditando que estava morta, e estava acreditando que estava sendo perseguido pelo fantasma do noivo. Vocês estão entendendo? Então ela achava que estava passando por um pesadelo. Experiente nesse tipo de situação, Aniceto se faz passar por um doutor anunciando um novo tratamento à jovem. Esta aceita a oferta, afastando-se finalmente do corpo. Aniceto, aproveitando o momento, aplicou passes magnéticos nela, né? Adormecendo-a e em seguida entregando-a ao seu prestativo noivo. Caso resolvido, porque o noivo já estava ali no mundo espiritual e já sabia para onde iria levá-la. E não era intuito do Aniceto nem do André Luiz levá-la a ela, porque o noivo já sabia para onde ia levá-la. O noivo já estava bem mais ciente da situação,
Vocês vejam como a situação são diferentes, não é? O noivo já sabia que tinha desencarnado, inclusive estava ali para retirá-la ela agarrada nos despojos dela. Precisou o mentor Aniceto aplicar-lhe passos magnéticos para que ela adormecesse. Ele então entregou ela, né? Ela largou o corpo e ele entregou ela. Vocês veem que situação ficam os necrotérios? Porque isso aí se passou, pessoal, num necrotério, tá? Um necrotério pode ser de um hospital, pode ser no IML, pode ser no próprio corpo quando está no caixão, no cemitério. Então, como é necessário saber toda a vida espiritual que há por vir quando a pessoa se for, né? É muito necessário, porque aí vemos desta forma uma possível consequência de não nos prepararmos para a morte do corpo material, né? Este sempre chega a seu termo na hora adequada, enxergando naquela apenas um desdobramento natural da continuidade da vida. Isso seria, mas para o espírito que não está preparado, né, é isso que acontece. Isso aí foi uma cena passada, dita, né, por André Luiz no livro Os Mensageiros. Vocês vejam que é num necrotério e nem sempre a pessoa sabe que morreu, pelo seu estado espiritual, pelo seu estado vibracional, né? Nem sempre a pessoa sabe. E quando não sabe, passa por isso. E ela ainda deu sorte que o noivo dela é uma pessoa já mais bem equilibrada, já sabia do que estava acontecendo e a levou mais tranquilamente, não é? Outros nem isso fazem, porque tem gente que enterra ouro, né? Aqueles fazendeiros da antiga, eles enterravam ouro e depois ninguém ficava sabendo. Hoje em dia, quando se compram terras, né, que vão cavar, fazer escavações para a construção de residência, de alguma coisa, encontram-se os baús ainda com ouro, né? Por quê? Porque o dono da fazenda, ele enterrava no senhor de engenho, ele enterrava o ouro, a família não ficava sabendo, nem a esposa ficava sabendo, não é? Ele ia a cavalo, arranjava um lugar, enterrava, e quando ele morria, ninguém ficava sabendo de que estava aquele tesouro, né? Por quê? Aí ele morria e não sabia dizer que estava o tesouro ali, porque era um homem apegado à matéria, né? De certo, era uma pessoa até bem ruim, né? Prejudicava os outros, né? Escravos e tudo mais. E quando ele ia embora, ele queria dizer onde estava aquelas coisas e não conseguia. Outros ficam centenas de anos aí, né? Lutando, né? Aí por uma situação melhor e não consegue, né, pessoal? Isso é muito comum em espíritos que não estão preparados. Não estão preparados, acontece isso, né? Então, quando uma pessoa morre e ela sabe que morreu, nem sempre, né? Ela nem sempre sabe que morreu. Nesse caso aqui, a grande maioria de nós reencarnados na Terra, né, bilhões de pessoas, não sabem, né? Quando se vão viver aquela vidinha espiritual que vivia anteriormente na Terra. Então as religiões, elas são muito ruins nesse ponto de vista. Elas prejudicam muito o ser humano, porque elas prendem a pessoa. Aquele dogma religioso, ela prende o espírito, prende naquilo. Ah, morreu, vai ficar esperando o juízo final. Morreu, vai ficar dormindo. O outro morreu, vai ganhar 60 virgens no céu. O outro não tem, gente, não tem conhecimento espiritual, que o espírito é o mesmo aqui e depois. Aqui é uma escola somente que nós estamos passando, é uma escola, né? Nós não precisamos mais deste corpo depois que a gente for embora, mas a gente precisa do conhecimento espiritual. A gente precisa saber, a gente precisa ter a proteção para que os mentores não nos deixem ficar vendo o enterro, para que a gente não seja perseguida pelos seres das trevas tentando pegar o nosso duplo etérico para fazer cascão espiritual deles, né? A gente, tendo a proteção dos mentores, a gente não vai ser perseguida por assim, desafeto que a gente possa ter tido desta vida ou de outra vida, porque quem não sabe que tem chip de outra vida, que foi posto pelas associações que fizemos no passado, e que não faz os processos de limpeza para retirar esses chips,
ela vai levar esse chip para outra vida. Porque se não tirar nesta vida, vai levar para outra. Isso é com certeza, você não vai tirar. Se esse chip está agarrado no impresso do perispírito, aonde vai ficar esse espírito quando essa pessoa, o corpo físico, se acabar? Vai junto com ela, vocês estão compreendendo? Então é de necessidade fazer a retirada, né, desses chips que vieram de outras vidas. Ok, pessoal? Eu espero que tenham gostado. Então, quando uma pessoa morre, sabe que morreu nem sempre, né? Vai depender do nosso grau evolutivo. Vai depender dos amigos espirituais que estamos fazendo neste momento. O chamado que a gente possa ter para o nosso plano espiritual. Ficar perto de nós hoje e sempre, durante o dia, durante a noite. Os nossos mentores nos acudirem, né, em alguma coisa da nossa vida, num processo de mais nervosismo que a gente possa ter. A gente precisa pedir a eles para eles ficarem perto de nós. Ok, pessoal? Fiquem com Deus. Namastê para todos. Muita paz, saúde. Qualquer comentário a respeito e dúvida deste livro aqui, Os Mensageiros, o Livro dos Espíritos, alguma coisa que foi deste capítulo, deste vídeo que nós fizemos aqui, com um ponto exato aqui, que é um pedacinho, né, desse capítulo, que é o capítulo 48, o Pavor da Morte, que está na página de 250 a 251 do livro Os Mensageiros, tá? Vocês podem achar também na internet para estudar mais, né? Aí coloquem lá, Livro Os Mensageiros, de André Luiz, capítulo 48, o nome do capítulo é Pavor da Morte, e está na página 250 e 251. Boa leitura, paz, felicidade, prosperidade, muita paz. Namastê para todos. Fiquem com Deus.